Olá, bem-vindos a mais um Papo.com. O que você acha da ideia de explorar o mundo sozinha? Nossa convidada, a jornalista e escritora Gaia Passarelli, é experiente no assunto. Ex-apresentadora da MTV e jornalista na Folha de São Paulo e Rolling Stone Brasil, atualmente é colunista para a revista TPM, embaixadora da Lonely Planet aqui no país, além de tocar seu blog sobre viagens, o How to Travel Light. Lançou seu primeiro livro, Mas Você Vai Sozinha? Pela Editora Globo. Está conosco para contar suas vivências e debater por que, afinal de contas, mulheres ainda têm medo de viajar sozinha. Gaia, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Imagina. Primeiramente, conta um pouquinho sobre o seu livro pra gente. Bom, meu livro saiu ano passado pela Editora Globo, chama Mais Você Vai Sozinha. Uma pergunta, mais você vai sozinha? Que nem se falou. É um livro de crônicas de viagem, histórias que já existiam. Eu não viajei para fazer o livro. Eu coletei histórias que eu já tinha escritas, ou no meu blog, ou em papel. Eu tenho muito essa coisa de escrever em caderno. Então, foi meio um trabalho de resgatar histórias que já tinham acontecido para o livro. Então, são algumas crônicas de viagem com dicas e sugestões para mulheres viajando sozinhas. Então, cada capítulo é bem ilustrado, tem bastante foto. No final de cada história, tem 2 páginas com apanhados de dicas, assim. Mas por que esse tema? Você sempre foi uma jornalista muito voltada para o mundo musical. Isso. E, do nada, veio um livro sobre viagem. Então, trabalhei muito tempo no jornalismo musical. Antes de trabalhar na MTV, eu tive um site sobre música durante 14 anos, por causa dele que eu acabei na MTV. E trabalhando na MTV, eu comecei a viajar muito. E uma hora eu percebi que eu gostava mais da viagem do que das pautas de música que eu estava indo fazer. Meio um processo natural. O lance é que eu gosto muito de escrever, e viagem apareceu como um bom assunto. Mais do que viajar, eu gosto mesmo de escrever, de contar história. E, enfim, viagem é um assunto que não acaba, assim. Viagem é uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo se relaciona. Na hora de coletar as histórias que eu tinha, junto com a editora, a gente encontrou esse fio condutor, que era a coisa da viagem sozinha. Que eu nunca tinha nem prestado muita atenção, porque eu sempre viajei acompanhada, sozinha. A coisa de viajar sozinha nunca apareceu para mim como algo muito diferente, muito especial. Mas conforme eu comecei a conversar sobre isso com outras mulheres, comecei a achar que, talvez seja uma coisa que pra gente é muito empoderadora, assim. Com certeza. E essa transição que foi feita? Você sempre foi uma jornalista que escreveu para site, para revista e do nada um livro. Como foi feito? Foi realizar um sonho mesmo. Sempre quis, quem escreve, acho que todo mundo que escreve tem um sonho de ter um livro publicado em papel. Livro é um objeto que a gente gosta, né? Então, mas eu acho que o mais legal foi ter a oportunidade de trabalhar com uma editora, que é algo que eu nunca tinha feito. Já tinha trabalhado com internet, já tinha trabalhado com TV. Trabalhar como editora de livros foi uma experiência totalmente diferente, porque também é um momento que você aprende que o livro tem essa mítica do escritor, é alguém que trabalha sozinho, né? Mas publicar um livro envolve um monte de gente. Então, tem a Anália Moraes, que é a ilustradora, que fez um trabalho incrível. Tem as meninas que fizeram a edição, toda a equipe de marketing, de assessoria de imprensa. Para o livro se tornar um projeto final, envolve um monte de gente. Isso foi muito prazeroso de fazer. E em relação, não só ao tema, mas a segurança é um problema que preocupa as mulheres quando pensam em viajar sozinha. Você já foi para mais de 20 países e colocou tudo isso dentro do seu livro. Você sentiu o preconceito incutido nesses lugares? Você realmente acha que existe hoje em dia esse preconceito contra a mulher que viaja sozinha, essa insegurança? Eu acho que existe um preconceito e insegurança da mulher, independente de viajar ou não. A gente não precisa estar viajando para se sentir insegura. A maioria, os números mostram que a maioria das violências cometidas contra mulheres acontecem dentro de casa, dentro dos ambientes onde ela está mais acostumada. Mas é claro que viajar, e principalmente viajar sozinha, te coloca numa situação de vulnerabilidade, porque tira você do seu elemento normal. Mas, assim, no meu livro tem uma ou outra história de perrengues que eu passei, mas eu não posso dizer que eu já sofri preconceito declarado por estar sozinha. Muito pelo contrário, eu sempre senti muito apoio e as pessoas muito dispostas, principalmente outras mulheres quando eu estou viajando, de estar perto, de querer ajudar, de ser curiosa em relação ao lugar onde você vem. Sempre me senti bastante acolhida, e isso é muito legal, porque a gente vive com tanto medo do mundo, né? E na hora que você sai de casa e vê que, o mundo pode ser legal, tem gente legal por aí. Dá um quentinho no coração, assim, é bom.
Sim, porque o Fórum Brasileiro de Pesquisa de Segurança Pública saiu uma matéria deles dizendo que, numa pesquisa entre 1.000 mulheres, 73% sentiram que nos últimos 10 anos a violência contra a mulher, principalmente sexual, aumentou. O que você tem a dizer a essas mulheres que têm medo de viajar sozinha? Putz, que vão, na verdade, mas esse pode soar como um conselho quase que irresponsável. Tem uma pesquisa recente daqui de São Paulo, o número de estupros em São Paulo aumentou quase 20% só esse ano. A larga maioria dessas ocorrências são causadas por homens que elas conhecem, não são estranhos na rua, que você está passando ali num beco escuro e alguém te atacou. Isso existe também? Existe também. Ser mulher é uma barra. Mas, cara, se você não tá segura nem dentro de casa ou na linha de ônibus que você costuma pegar todo dia para ir pro trabalho, você não tá tão insegura assim quando você vai viajar. Sério mesmo. E eu acho que o conselho principal a dar é: escolhe bem onde você vai, para onde você vai e se informa sobre o lugar onde você está indo. A segurança muitas vezes está dentro de você. Quanto mais informada sobre o lugar onde você está indo, quanto mais informada você tiver, mais segura você vai se sentir, melhor para você. Agora, é importante também, isso daí é uma coisa de uma experiência pessoal minha, eu sempre tento passar meio batido nos lugares onde eu vou, eu sempre tento agir de forma a chamar o mínimo de atenção possível. Então, se você está indo para a Índia, por exemplo, que é um lugar onde ser mulher é muito, muito difícil, onde a violência contra a mulher é uma realidade exposta nas ruas, não é o lugar para você ir de shortinho e decote chamando a atenção. Você tem que tentar passar batido justamente no sentido de se proteger. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso no próximo bloco com uma reportagem sobre segurança. O Papo.com volta já. Estamos de volta com o Papo.com, hoje com a jornalista e escritora Gaia Passarelli. A gente estava falando sobre segurança no último bloco e vamos ver uma matéria de Larissa Alves sobre o assunto. Segundo dados do Ministério da Saúde, os casos de estupro no Brasil apresentaram um aumento de 157% entre os anos de 2009 e 2012. Apesar de existirem políticas públicas voltadas à proteção das mulheres, com conselhos de condição feminina e delegacias de defesa da mulher, a violência, principalmente sexual, colocou o país no ranking dos 10 piores lugares para uma mulher viajar sozinha. Os roubos e sequestros relâmpago, que têm como alvos turistas, foram considerados pelo International Women's Travel Center, entidade que auxilia mulheres viajantes, como os principais indicadores para o Brasil ocupar a 4ª posição da lista, perdendo somente para a Índia, Egito e México. É enraizado desde muito tempo questões que são ligadas a determinados espaços sociais. As mulheres públicas são colocadas como mulheres da vida, né? É perigoso, então assim é melhor não ir, é melhor ficar em casa. É perigoso, mas eu acho que a gente também tem maneiras da gente se defender. Como o 4º país que oferece a maior ameaça a turistas, incluindo brasileiras, mulheres ainda têm medo de viajar sozinha. De acordo com o levantamento de viajante feito pela Tip Advisor, apenas 25% das mulheres brasileiras já tinham viajado solo. É perigoso sim, mas em todo lugar é perigoso. Vai da pessoa saber se relacionar naquele ambiente no qual ela se encontra. Eu viajo por causa de uma roupa, né, que se põe, e não é bem assim, né? Que a gente tem os direitos da gente, né? Eu, como me considero travesti, assim, eu acho bem complicado. Os homens hoje em dia não pode ver uma mulher, né, que já fica se abrindo todo. Mas você viajaria? Amiga, como eu te disse, como eu sou travesti, é eu e Deus, entendeu? E eu viajaria sozinha sim. Tô aí pro que daí que vier, não é verdade, amiga?
Gaia, a gente viu na reportagem que o Brasil foi colocado em 4º lugar como o lugar menos seguro para uma mulher viajar sozinha. Você acha que esse tipo de lista, baseado em índices sociais, econômicos e até mesmo só de violência, eles ajudam as mulheres a terem uma orientação ou assustam elas? Acho que assusta. Se você usar esse dado cru, acho que assusta, mas tem outros dados que a gente pode usar também. Teve uma pesquisa do Ministério do Turismo ano passado, eu não me lembro do número exato agora, mas era falando especificamente do aumento no número de mulheres que desejam viajar sozinha. Esse assunto está muito em alta, né? Essa coisa da mulher viajando sozinha. Há 5 anos atrás a gente não estava nem falando disso. A gente até tinha uma ou outra mulher que você conhece que está aí viajando, mas não era um assunto que estava acontecendo como está acontecendo agora. Então, talvez esses números também estejam aparecendo porque esse assunto está mais em destaque. Afinal de contas, violência contra a mulher sempre existiu. Isso, infelizmente, não é novidade. E provavelmente também vai continuar acontecendo. A gente não pode deixar de viajar ou fazer o que a gente quer fazer, como a senhora da reportagem falou, tipo, pô, vou usar a roupa que eu quiser. A gente não pode deixar de fazer as coisas que a gente quer fazer por causa disso, mas a gente tem que saber se defender, saber quais são as armas que a gente tem para estar segura em relação a isso. Eu imagino que você fez uma pesquisa extensa antes de escrever o seu livro, não apenas em relação às suas experiências, mas você teve o relato de alguém e percebeu o medo comum dessas mulheres, além apenas da segurança? Não fiz muita pesquisa, não. Eu não fiz muita pesquisa porque a coisa meio foi acontecendo, assim. Eu fiz essas viagens e depois eu escrevi. E o livro é muito pessoal, ele é baseado na minha experiência pessoal. Ele não é um tratado sobre mulheres viajando sozinhas. Eu falo só do meu ponto de vista específico. Mas eu tenho contato com muitas outras mulheres viajantes. Eu tenho uma amiga que atravessou a África, do Cairo até a Cidade do Cabo, de carona, só por terra. Ela fez uma viagem também do México até a Patagônia, só por terra. Essa ela fez sozinha. Eu tenho diversas amigas que já fizeram volta ao mundo sozinhas. Então, cada mulher tem uma experiência diferente. O que eu encontro em comum em todas as histórias é um desejo genuíno de viver a própria história, não deixar essa questão da expectativa do outro se colocar como barreira, e o apoio que a gente encontra das próprias mulheres no meio do caminho. Isso é essencial. Você diferencia bastante no seu livro estar sozinha de solidão. Comenta um pouco pra gente. Tem um pouco essa coisa de que a gente tem medo de como a gente é vista quando a gente está sozinha. Ela tá sozinha, coitadinha, ela deve ter ficado pra titia, ela deve ser chata, ela deve ser meio louca, esse tipo de coisa. Se você imaginar uma mulher sozinha num bar, sentada no balcão, no bar, e você imagina um homem na mesma situação. O homem é visto como um cara seguro, aventureiro, que tá na dele, tá tranquilo, curtindo a própria vida. A mulher não, a mulher tá procurando o homem. É sempre assim que as pessoas veem. Então, é muito importante a gente se posicionar. É isso que eu tô querendo dizer em relação à solidão. A gente pensa na solidão como uma coisa meio triste, algo que nos é imposto. Por que ela tá sozinha, tadinha? E estar sozinha não é necessariamente estar solitária. Às vezes você tá sozinha porque você tá afim. Eu já viajei sozinha por não ter uma companhia para ir comigo. Acontece, não vou deixar de viajar por causa disso. E já viajei sozinha simplesmente porque eu estava afim de passar um tempo sozinha, o que também acontece. E é ótimo, é muito bom poder ficar com você mesmo. E a gente aprende muito quando a gente está só com a gente aprende mais sobre quem a gente aprende a respeitar as próprias vontades. Não estou afim de fazer tal coisa, não vou fazer porque não tem ninguém aqui para me obrigar. Se eu acordei nessa cidade maravilhosa e eu não estou afim de fazer nada e eu quero tomar 2 cafés da manhã, eu vou tomar 2 cafés da manhã porque eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Coisas que são muito simples, mas que são muito reais também. Isso coloca a gente em contato com a gente mesmo. E colocar no papel, Gaia, quais foram os frutos que você teve depois desse livro, como aprendendo sobre você mesma e sobre o que é viajar sozinha? Acho que a coisa que eu mais percebi após publicar o livro foi o quanto outras mulheres estão interessadas nesse tipo de experiência. Eu recebo o tempo todo um feedback muito legal, principalmente de outras mulheres, de caras também, mas como o livro é muito feminino, ele trata da minha experiência, que é uma experiência feminina, o contato é mais com outras mulheres. E não recebi muitos convites para fazer outras viagens, isso poderia rolar mais, tudo bem. E acho que, para mim, pessoal, ficou a vontade de contar outras histórias, de escrever mais. Mas, engraçado que depois do livro eu passei a ficar muito mais em São Paulo.
acho que eu estou me relacionando mais com a minha cidade também, então tem Muito isso. curioso. Ia ser exatamente essa última pergunta. Você tem o objetivo de publicar um novo livro? Talvez Tenho. com o mesmo tema? Tenho, sim e não. Tenho, já estou escrevendo um novo livro, não é sobre o mesmo tema, porque eu não tenho mais história. Eu não tenho tanta história assim. Eu tenho essas histórias que estão publicadas, tenho outras histórias que estão no meu blog, ou que às vezes eu conto com as pessoas quando estou tomando uma cerveja, mas eu estou querendo aprender a escrever sobre outros temas que não música e viagem, que são as coisas que eu fiz até hoje. Então, meu livro é um livro sobre São Paulo. Gaia, obrigada pela presença aqui no nosso programa. Obrigada a você pelo convite. Até a próxima. Esse foi mais um Papo.com. Nós conversamos com a jornalista e autora do livro Mas Você Vai Sozinha, Gaia Passarelli. Obrigada a você que nos assistiu. Tchau!